Consta, eu queria perguntar para você o que você está achando das articulações do Moro com o Dória. Se isso atrapalha alguns dos simpatizantes do Moro, se algumas pessoas já olham com cara feia. E depois o Coppolinha, o que ele acha dessa entrada de Sérgio Loiro no jogo? Então, Alba, eu acho assim, o que o Dória tem, né, o que restou para o governador João Dória é a articulação de bastidores. E nisso ele é até bom, né? Tanto que ele venceu aí essas primárias e tudo, ele é bom em atuar nos bastidores, né? O que falta para ele é popularidade, né? Apoio e engajamento voluntário de militância. O ministro Sérgio Moro já tem um pouquinho mais isso, pelo juiz ali, né, pelo recall da Lava Jato, mas, de novo, né, da forma que ele saiu do governo, o que ele se transformou depois, eu acho que ele ficou numa dificuldade muito grande ali de agradar gregos e troianos, né? A turma da esquerda já não engole ele há muito tempo. E a turma da direita ficou muito decepcionada. Achou que ele realmente agiu como um traidor, prometeu batom na cueca e não entregou nada, foi salvar sua biografia dando entrevista para a emissora que, enfim, virou partido de oposição do governo, né? E agora está aí, nessa articulação já, né? Sustentado, sabe-se lá por quem, treinado aqui nos Estados Unidos para melhorar a impostura da voz e tudo, né? E com essa turminha do MBL por trás, que não engana mais ninguém há tempo. Então, assim, eu acho que ele vai ter dificuldade. Eu acho que, na verdade, essa suposta terceira via, toda ela muito fragmentada e toda ela tentando ocupar esse espaço de quem realmente tem uma rejeição muito alta aí por Lula ou por Bolsonaro. Existiria um espaço, né, legítimo a ser ocupado, mas nenhum desses nomes, nenhum desses partidos que estão articulando nos bastidores, de fato, né, representa uma eventual terceira via. Todos eles é aquela velha história. Descem do muro sempre do lado esquerdo e flertando já ali com o PT. E o Moro seria a única exceção, talvez, mas essas conversas, essa articulação já denotam que ele parece ser mais do mesmo. Então, eu confesso, Alba, que eu estou vendo tudo isso com um misto de curiosidade e expectativa, né? Porque eu não descarto a hipótese de Moro subir no palanque de pessoas muito esquisitas para certos discursos de alguns meses atrás. É com você, Coppola. Eu espero sinceramente, Constar, que isso não aconteça, né? Eu não retiro uma vírgula do que eu já disse sobre o ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Eu acho que ele é não apenas um herói, mas um ícone do combate à corrupção, e ele também é a prova eloquente, como bem colocou aí o Constantino, que nem os heróis resistem à política, né? Agora, se a gente parar para analisar de forma fria, partidária, a gente está falando de um potencial candidato que tem valores muito importantes, que são a probidade, né, o compromisso fiscal e uma visão pró-mercado. A gente conhece pouco, na verdade, das predileções e do real ideário político, né, do Sérgio Moro. Ele vai ter aí todo esse ano eleitoral para nos mostrar isso, mas eu acho também que, claro, né, pensando no cenário mais amplo, Consta, aí, vê o que você acha. A gente tem, de um lado, uma esquerda extremamente envelhecida, tá? Então a gente está falando do quê? Da quarta candidatura do Ciro Gomes, da sexta candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo ambos ideias completamente antagônicas aos interesses nacionais, como, por exemplo, a quebra da dolarização do barril de petróleo, defendendo, inclusive, a nacionalização das águas, né, e a quebra do novo marco civil do saneamento. Então isso faria o Brasil regredir décadas. Esse é um ponto. No centro e na direita, você tem dois candidatos em primeira corrida eleitoral, né, que seria o governador de São Paulo e também o ex-ministro e ex-juiz, e você tem o Bolsonaro concorrendo à sua reeleição dentro de um projeto que representou uma quebra, né, daquela dicotomia de centro-esquerda entre PT e PSDB. Então, qualquer que seja o cenário, eu acho que para a direita, pelo menos em termos de difundir ideias e de falar de plataformas e tal, o cenário é positivo. E eu espero que o Sérgio Moro resista à tentação de fazer concessões para quem nunca fez concessões para ele.
Mas qual que é a tua... Vamos agora, então, aprofundar a sua fala, né? O Moro é um cara que você já falou muito bem, tem todo o processo da Lava Jato. Como que você analisa Sérgio Moro, o candidato? Porque era uma coisa que ele falou que ele nunca queria ir pra política, né? Em algumas entrevistas a gente já viu o Moro, não vou pra política. O negócio picou, ele acabou indo. Então, todo esse histórico que teve do Moro, com a relação conflituosa com o Bolsonaro, você acha que ele foi por uma opção, sempre foi um desejo do Sérgio Loiro, antes de tudo isso? Ou ele está fazendo isso também para se proteger? Porque existe, não sei se é uma teoria da conspiração, que o Moro também tem medo do cenário político com o Lula sendo eleito. Sim. Qual que é a tua análise? A minha decepção pessoal com o Moro diz respeito à diferença de postura quando ele era juiz de quando ele navegou pelas águas políticas. E eu já me explico. Como juiz, ele demonstrou invejável coragem. Ele se expôs a um risco tremendo, não só ele, mas também a sua família. E isso é louvável e deve ser celebrado pela memória, né, da nação brasileira. Na política, eu já não vi essa mesma coragem. Então, por exemplo, o silêncio dele em relação aos excessos do Supremo Tribunal Federal, que vocês levantaram aqui, é ensurdecedor. Exato. Isso é verdade. Ensurdecedor. E isso mostra que o grande ativo moral que nós identificamos no Sérgio Moro, talvez estivesse presente mais na cadeira do juiz do que na personalidade do candidato. Mas, justamente pelo histórico dele, eu sou um cara que dará o benefício da dúvida a essa candidatura. Eu tenho uma cabeça aberta para ser persuadido de que, de repente, ele é uma escolha boa para o país e vai enfrentar o sistema. Nós precisamos de um candidato que ele, o Dória e o Mandetta. Tem calma lá. O cara está brincando. Não, mas vocês estão falando além do silêncio desse tempo, ele falou que não tem E o Constantino, entra aí. Põe o Constantino aí. E Dória voltou do Brasil. E Dória e Moro. Dória e Moro. Eu entendo o ponto do Caio. Eu entendo. Eu tenderia a concordar se o Moro não tivesse dado sinais exatamente daquilo que o Caio aponta, né, que faltou coragem ali em certos posicionamentos e sobrou alguma coisa mais estranha, alguma coisa muito política. Voltou para a rede? Voltou. Estamos de volta para a rede. O nosso querido Rodrigo Constantino está concluindo. Pode concluir, Constantino. Então, o meu problema com o Moro é exatamente esse. Eu também estaria disposto a dar esse benefício da dúvida. Eu acho que ele tem se portado muito como um tucano de uns tempos para cá. Essas ligações também que ele tem feito. O próprio discurso econômico, uma concessão ao liberalismo econômico que muitos tucanos fazem, inclusive o governador João Dória. Mas em outras pautas, em outras áreas, ele está muito aquém daquilo que a direita mais conservadora quer para o Brasil e que conseguiu romper finalmente, né, uma certa bolha hegemônica ali entre tucanos e petistas. Então, o problema do Moro, para mim, é que, primeiro, ninguém sabe o que ele pensa sobre esses assuntos, essas pautas. Vamos ter oportunidade de conhecer. Mas, de meses para cá, ele se uniu a pessoas erradas, ele falou coisas muito calculadas, muito, sabe, aquela coisa que a gente chama de lacração, né? E isso para mim, o que acendeu como luz amarela é exatamente o ponto que o Caio levanta. É curioso que a gente parte da mesma premissa, mas conclui, talvez com um recall do Moro juiz, o Caio esteja disposto a dar um benefício da dúvida maior. Tomara que eu esteja errado na minha sensação. Mas, de novo, por faltar coragem, como alguém que tinha que ter feito denúncias ali graves e não fez. E, por outro lado, começou a flertar com molecada tucana, né? E um discurso muito economia verde, limpa, digital, sustentável, capitalismo não pode ser cego, tem que ter a face humana. É uma coisa muito tucana, é o Luciano Huck. Não, então, não assim, dá, né? Não, isso não tá. Não dá. Soando bem. Bonito não. Só fazer a economia. Sérgio Moro, por favor. Não, falar só. Não. Presta atenção. Candidato. Vamos lá. Porque agora é candidato. O Sérgio Moro tem importância dele? Beleza. Maravilhoso. Sim. O candidato, economia, candidato. A economia será verde, digital e inclusiva. Economia. Pelo amor de Deus. Não, tá, isso aqui não...
que você tá rindo? Não. Cara, tá saudade disso. A plataforma. A imitação é demais. A economia cara, que isso, cara? verde, digital inclusive. Eu gostaria de perguntar para a Samidana o que significa isso para o mercado. Sammy, será que ele assistiu uma palestra do CEO sobre plataforma ESG, Environment, Social e Governance? Ele quer falar coisas bonitas, né? Porque, na verdade, quem é contra o meio ambiente, quem é contra a digitalização ou contra a inclusão? A grande questão, e eu acho que o que muda... Eu sei, mas eu digo o seguinte, o Brasil, hoje em dia, aqui no Brasil, está todo mundo dormindo na sarjeta. Vamos ser honestos. Perder emprego pra cacete. Estamos dormindo na sarjeta. Boa, aí Emilhão. você fala, porra, vem um cara aí, um cara diferente. A economia do Brasil, ela será verde, digital e inclusiva. Você fala, explica isso, explica isso pra turma que tá na sarjeta. Isso é discurso pronto para consumo de uma bolha. Faria Lima, elite culpada da Vila Madalena e do Leblon. E esse que é o problema. O Moro ele está fruto de uma estratégia marqueteira. E isso não me convence. Eu acho que o que o Bolsonaro, com todos os seus defeitos, conseguiu é exatamente mostrar, né, que o público tem uma demanda reprimida, né, por alguém genuíno, seja da forma que for. O Bolsonaro às vezes não segue a liturgia do cargo, é tiozão do churrasco, todo mundo sabe disso. Agora, me incomoda muito mais a liturgia do cargo não ser seguida quando um ministro do Supremo faz live com Jean Willis e com Daniela Mercury, cujo último sucesso é de 92 e depois então só ficou conhecida com causas lacradoras, e com um professor argentino que chama o governo atual de fascista no Brasil, e um ministro vai lá fazer live falando que a extrema-direita é uma ameaça. Isso, para mim, fere muito mais a liturgia do cargo. Então, eu tenho os dois pés atrás quando eu vejo alguém que é uma embalagem marqueteira, que tem um discurso muito preparado para encantar não a tia do Zap, essa é do bem, mas a tia, né, que está lá querendo achar a Marina Silva e a Greta Thunberg as pessoas mais maravilhosas que já pisaram na face da Terra, porque vão salvar o planeta. Então, assim, pera lá, né? Eu entendo, Caio, mas eu vou cobrar muito mais em termos desse benefício da dúvida, porque eu estou muito decepcionado com a postura do novo Moro. Mas a gente tem que tirar a dúvida, né? Eu vou pegar... eu tenho grandes dúvidas também, como eu disse, né? A gente não conhece ainda esse lado político e a opinião do candidato. Então, mas o candidato pode mentir. Lógico. Não, mas cabe... Aí, né? Por exemplo, o candidato pode, o candidato ele pode mentir e levar esperança para o povo. A gente precisa disso. Sim. A gente precisa de um cara que fala, não, aqui... Que vem de esperança. Entendeu? Mas sobre as dúvidas, por exemplo, a proteção à vida, no sentido mais amplo, né? A gente sabe, por exemplo, que quando ele foi ministro da Justiça, ele encaminhou pro Congresso um projeto disruptivo, moderno e que endurecia a legislação penal, que era o pacote anticrime, que depois foi desfigurado aí sob a batuta do Rodrigo Maia, tá? Nesse projeto havia considerações sobre a legítima defesa, especialmente das forças de segurança. Né? O que a gente precisa saber? Se aquele Moro, né, que fazia uma advocacia pelo direito de legítima defesa, e por extensão isso envolve inclusive a liberdade de posse de armas e esse tipo de coisa, se ele ainda existe ou se ele vai fazer concessões a essas companhias com as quais ele está andando e às quais o Rodrigo se referiu. E falando em proteção à vida, o que ele pensa também sobre questões capitais, né, como a proteção à vida no ventre. Então, é esse tipo de dúvida que a gente tem que esclarecer e vamos ver para que lado ele pende. Né? Eu só não quero ser juiz de erro futuro. Alguém que eu admiro muito, que é a Janaína Pascoal, a deputada, eu entrevistei ela na Jovem Pan essa semana agora, e ela está com essa mesmíssima postura. Ela tem muito carinho, muito respeito e admiração pelo Moro, ela considera algumas causas ali inegociáveis numa candidatura, e ela está querendo esperar para ver qual vai ser a postura do Moro sobre isso. Para mim está perfeito, é legítimo isso, né? Não vamos entrar numa de ficar demonizando o cara porque virou fla-flu e tem que ter um lado, não é esse o nosso papel aqui. Eu apenas estou acrescentando, talvez, que eu largo de um ponto
pelo que eu posso perceber, mais cético ou mais incomodado, mais decepcionado, né, em relação a esse discurso todo do Moro. Vamos ver. Agora, em questão de desarmamento, ele já falou, por exemplo, que ele poderia ter feito mais para interditar a agenda do presidente. Ele tentou botar no governo como conselheira a Ilona Zabó, que é uma globalista. Aliás, eu devolvo uma pergunta interessante para o Caio sobre isso. Porque no primeiro discurso do Moro candidato, né, que foi na filiação do Podemos, eu percebi ali uma coisa que eu acho que pouca gente chamou atenção, que é uma visão de mundo muito atribuída a servidor público, via de regra, né, que é aquela coisa da tecnocracia. Né? Uma visão assim, um cara que vem de dentro e acha que se ao menos colocarem pessoas boas, decentes, probas, para gerir a máquina pública, tudo vai ficar uma maravilha. Né? Eu tenho uma visão muito cética com isso, né? Remete ao Woodrow Wilson aqui nos Estados Unidos, a essa coisa toda aí do que a gente chama de Estado administrativo, do próprio Deep State. Queria a opinião do Caio sobre isso. Eu acho que a minha preocupação, acho que o que me impele a fazer a análise que eu fiz e de dar o benefício da dúvida a essa candidatura, sendo muito sincero aqui, fazendo até uma autoavaliação, é muito mais um receio da grande ameaça à democracia nacional, né? E sem medo de virar meme, né? E o PT, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro, porque se você parar para pensar, quais foram as características que eu citei, né? Então, probidade, compromisso fiscal e visão pró-mercado. Quando a gente vai para a candidatura mais viável da esquerda, bom, as duas, mas a mais viável da esquerda, você tem um candidato que já foi condenado em segunda instância mais de uma vez, né, antes de ter as suas ações penais anuladas. Você tem um partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, que sugeria uma parcela mensal do auxílio emergencial superior a R$1.000, o que ia ter arrebentado as contas públicas brasileiras. E você tem a visão anti-mercado, a visão estatizante, né? Então, eu acho muito importante... E do outro lado, um genocida, assassino sem vergonha, peosso, não trabalha na parte de manhã. É uma escolha boa, né? Mas, eu concordo com uma coisa que o Consta falou, que é o seguinte... essa visão de colocar pessoas boas e não sei o que, não é só isso. Você precisa colocar pessoas que enfrentam o sistema, gente disruptiva, como, por exemplo, você pegar caras como o ministro Tarcísio, pessoas como o secretário especial Bruno Bianco. Olha o que esse cara fez pela reforma da Previdência. Sim. E não só isso. O gabinete é bom. Não, e ele é o autor do principal do programa BEM, que foi responsável, né, pela salvação aí de milhões de empregos formais. E isso é importante porque, para fazer isso, não basta ser só uma pessoa proba e boa. Ele teve que enfrentar sindicatos, interesses especiais, grandes corporações, né? Então, é disso que eu imagino que o Consta esteja falando. Não basta só você ter uma liturgia do cargo e boas intenções. Não. O Brasil é um país com muita coisa que precisa ser feita e precisa de enfrentamento, que é um pouco o DNA da Jovem Pan, que eu também quero imprimir ao Boletim Coppola, que é o que a gente falou no primeiro bloco. Enfrentamento. Mas o que a gente sempre fala, e sempre o Constantino fala aqui, quando ele bate papo, que é aquilo que a gente fala. O Moro é legal? Ótimo, o discurso é bonito? É bonito. Mas como é que ele vai negociar com o Lira? Com a pastinha. Não, e tem mais. Vai levar a pastinha. Isso é um elemento. Consta, isso é um elemento. Qualquer um vai ter dificuldade. Qualquer um vai ter dificuldade com esse Congresso. Então, mas é aquilo que você falou. O jogo lá é feio. Não é jogo bonito. E o Moro vai ser... Quem conversa bem, só pra entender a cabeça. Não, o Moro vai ter mais dificuldade. O Moro teria mais dificuldade, porque o Moro é odiado. Sim. O Moro é odiado. Ele seria um estranho no ninho, isso é um fato. Pelos dois né? lados, você disse. Ele colocou muita gente poderosa na cadeia. Né? Ele representou para os corruptos um retrocesso na impunidade que levou anos para ser consertado. Olha quanto tempo que o sistema levou para revidar, né? E acabar com a prisão após julgamento em segunda instância, mudar a lei da delação premiada, mudar as regras de prisão preventiva, colocar aquelas, né, excrescências do juiz de garantias e esse tipo de coisa. O sistema revidou pesado. Sim, né? sim. O Prêmio Nobel africano fala isso, o Wally Soyinka. Quando você combate a corrupção revida. E o revide veio pesado. Por isso que eu acho que ele não vai ter muita plataforma. O Cunha teve aqui e disse que ele quer só o foro.
Diz que o negócio do Moro é o foro. Se for pra isso, então provavelmente ele vai usar a visibilidade como presidente e vai sair para senador. Pesca e pague. O que você acha, Constantino? Pesca e Se ele pague? fizer isso... Não, se ele fizer isso que o Caio acabou de dizer, que é uma possibilidade que foi aventada, né? Ele cacifar o nome nacionalmente, mas perceber ali que vai ficar mesmo em terceiro. E o projeto dele não é esperar mais 4 anos, até porque ele teria que ficar na iniciativa privada. Aí ele poderia sair a Senado. Se ele fizer isso, está meio que demonstrado que o lance dele é ter um foro, alguma coisa assim. Olha, ninguém sabe direito o que aconteceu com o Moro. Tem alguns que acham que ele já era isso e tudo calculado lá atrás. Eu não compro essa narrativa. Eu não compro. Eu também não. Deltan Dallagnol, eu acho que são pessoas que embarcaram numa missão, até numa cruzada, né? E perceberam que houve ali um esgotamento por conta desse revide do qual o Caio mencionava agora. E aí eles foram para a política agora. Estão resolvendo que a briga vai ser interna lá na política e também para se proteger de alguma maneira. Aí passa a ser um deles, tem algumas prerrogativas. Pode ser, e veja, eu não julgo de forma tão dura se foi isso, porque o meu espanto e o motivo pelo qual eu considerava o Moro um herói, considero ainda o juiz herói, né? É porque exatamente a gente sabia o vespeiro que ele estava mexendo. O tamanho do troço. Mas aquela é óbvio que haveria mas também, constar, mas também tinha milhões na rua, né? Podemos esquecer disso. Tinha milhões na rua, tinha imprensa batendo a torta e direito também. Mas o cara vem agora com a frase dizendo que não guarda rancor do Lula. Que frase mais ridícula. Mas aí que você vê estratégia, não é estratégia. Pra mim é que você vê que a água tá batendo na bunda do cara. Que é foro mesmo. Tem medo do papai voltar. Deixa eu falar sério. Tem medo. Tentando ver o lado dele nisso, advogado do diabo aqui. Certo. Na verdade, o que ele disse naquele trecho da entrevista, né, eu também interpretei a mesma coisa. Assim que eu vi, a minha reação foi igualzinha do Morgado. Depois eu coloquei um pouquinho mais de benevolência na interpretação. E é o seguinte, eu não posso dizer que eu guardo rancor do Lula, porque senão eu estou dando um parecer chancelando a decisão, inclusive, absurda. E ele subiu o tom, justiça seja feita. Semana passada ele subiu um pouquinho o tom contra a decisão do STF da soltura do Lula e da decisão de melar tudo. Mas ele estaria chancelando isso. Por que guarda rancor do Lula? Então a coisa foi emocional? Não, o que ele tentou dizer ali foi eminentemente uma decisão técnica, de acordo com os autos do processo, com as provas, com as evidências. Então não tem por que guardar rancor. Nesse sentido, a gente até consegue entender. Mas segundo segundo o Supremo, segundo ele deu uma pedalada. Pedalou. Por quê? Por que ele pedalou? Isso a gente nunca vai saber. Mas qual a intenção? Mas você que frequenta o Gero, amorzinho, quem vai lá é o senhor. Você que vai ao Gero, sabe que ali há um triunvirato. Há uma mesa no Gero. Deixa eu falar da Elite. Há uma mesa no Gero com o nome Mandetta, Calça e Moro. E Paulo Marinho. Essa mesa. Não, a Moedo não. Agora, só fazer uma questão aqui. O Mandetta tem intenção de ganhar o quê, meu Deus do céu? Não sei. O que o Mandetta acha que vai ganhar? Mandetta tá tentando alguma coisa. Mandetta tá ali, ó.